Olá, gente. Nesse vídeo a gente vai falar sobre manipulação de dados com Deplir. Na verdade, agora a gente está entrando numa outra componente importante do curso, né, que é a parte de manipulação de dados e a parte de visualização de dados. O que vai acontecer é que eu não, apesar de estar no plano de ensino demonstrado de forma sequencial, eu não vou passar por esse conteúdo de forma sequencial, não. Eu vou falar um pouquinho de manipulação, depois falar um pouquinho de visualização e assim sucessivamente. Pode ser até que eu precise de voltar em algumas coisas na parte de introdução à programação, mas que não fazia sentido eu cobrir o conteúdo todo de uma vez. Agora, nos slides, à medida que eu for atualizando esse material, eu vou atualizando no bloco de slides relacionado àquele tópico. Então, eu vou dar, por exemplo, manipulação de dados agora, vou atualizar alguns slides, depois eu dei visualização e voltei a dar manipulação, eu vou voltar nos slides de manipulação e eu vou indicando aí para vocês quais slides são relacionados a cada vídeo, né? Então, beleza. Vocês estão vendo agora que eu já vou começar a trabalhar direto aqui no RStudio, porque aí eu consigo ir passando pelos slides e fazendo alguns exemplos aqui no console. Eu acho que vai ficar melhor dessa forma do que eu ficar mudando entre o navegador e o RStudio. Beleza? Vamos lá, vamos falar um pouquinho então de manipulação de dados. O principal pacote que a gente vai utilizar para manipulação de dados é esse pacote chamado Deplir. Que tenta criar essa gramática de manipulação de dados, basicamente criando alguns verbos que expressam as ações mais comuns quando a gente precisa de fazer alguma manipulação de dados. Então, os verbos são, eu preciso de filtrar essa tabela. Aí no nosso caso aqui eu estou falando de dados tabulares, né? O Deplir tem um enfoque em dados tabulares. Quero filtrar essa tabela, quero ordenar os elementos dessa tabela com base na coluna A e B. Eu quero criar uma nova variável que é uma função das outras variáveis que estão na minha tabela. E basicamente aqueles elementos que eu falei na nossa primeira aula, né, onde eu mostrei aquele fluxo lá de ciência de dados. Uma coisa interessante do Deplir, não é o único, viu? Eu vou falar só dele, mas tem outros pacotes que fazem esse tipo de trabalho que eventualmente, que continuar, eu posso passar essas indicações. Mas um ponto interessante do Deplir é que sem muito custo adicional, você consegue fazer essas análises que você está fazendo para dados que estão dentro do R, você consegue fazer essa análise em dados que não estão dentro do R. Então, dados que, por exemplo, são muito grandes para serem armazenados na memória do seu computador, do seu notebook, né? Então, eles estão armazenados, por exemplo, numa base de dados. Esse mesmo código você consegue executar numa base de dados, por exemplo, de fato. É um outro possível tópico que a gente poderia falar naquelas duas últimas aulas. Eu vi alguém comentou nos comentários do vídeo, né, foi falando, eu queria ouvir isso, podem continuar falando lá, eu queria ouvir isso, que eu tô catalogando esses pedidos. Beleza? Vamos lá. De cara eu já vou falar dos 5 verbos essenciais que o Deplir tem para essas ações de manipulação. A gente, vocês já foram nos exercícios, né, e principalmente na questão da composição, na aula de composição de funções, eu já fui mostrando alguns verbos sem falar o que era. Porque o que o Deplir tenta fazer é justamente diminuir essa carga cognitiva de entender o que está sendo feito ao usar verbos que parecem nossa linguagem natural. Inglês, para quem souber inglês, né, tem esse probleminha, vamos falar assim. O primeiro verbo, então, é o filter. O que eu vou fazer no slide aqui, eu vou dando essa breve forma geral da função e eu vou digitando aqui no console alguns exemplos. Deixa eu só mostrar, posso abrir aqui o Files, aí gente, vocês vão ver que eu estou aqui no repositório dos slides, né? Então, tem um pouquinho bagunçado. Se eu clicar em ver o arquivo, vou voltar aqui para o Viewer, eu posso mostrar esse CSV, que tem, na verdade, só as letras, as 26 letras básicas do nosso alfabeto,
a ordem que elas aparecem, então A é a primeira letra e tal, e se ela é vogal ou não, beleza? Eu vou usar essa base artificial aqui só para mostrar os exemplos de como que isso aqui está funcionando. Então vamos lá. Então o primeiro verbo é o deplir. Desculpa, o primeiro verbo é o filter. Todos os verbos do deplir, eles seguem essa lógica de que o primeiro argumento que você passa é um data frame, nesse sentido amplo que a gente está usando, né, de tabela. Então essa estrutura de dados, né, que tem colunas e linhas. Então eu passo uma tabela como primeiro argumento. E no filter eu vou passar alguma expressão lógica, e aí a gente já aprendeu alguns operadores lógicos, né, que vai retornar algumas linhas específicas, ok? Então eu vou vir aqui no editor de texto, isso aqui eu vou aproveitar, a gente vai usar muito esse pacote readyor para importar arquivos no R. Algumas, naquele exercício que eu dei, né, algumas pessoas até chegaram a usar esse aqui, mas não vai ser nessa aula que eu vou introduzir ele não, depois eu vou mostrar o que ele tem de especial em relação aos outros, a função que já vem no RBase, né, e as outras que as várias pessoas encontraram aí. Beleza, por enquanto eu vou só passar o caminho. Todas essas funções que leem, elas são muito parecidas, né, vocês devem ter percebido isso lá na atividade. Então eu vou executar primeiro o library, né, em toda a sessão, Ctrl Enter de novo, vou executar a função de leitura, agora eu tenho um DF aqui, ele fala um pouquinho como que ele interpretou em relação àqueles tipos básicos, né, que eu tinha falado, então a letra está como caractere, a ordem como numérico, né, double numérico e vogal como lógico. Posso clicar nessa tabelinha que eu já tinha mostrado para ver as 26 letras aí. Beleza? Então, qual que é o padrão do filter? Primeiro, a tabela. Então, seria filter. Primeiro argumento, a tabela, que é o df. E aí, esse var velho é para falar que é o nome da coluna, e aí o nome da coluna vai estar sempre sem aspas, perfeito? E um valor. O valor aqui no caso está de aspas, mas vai depender do tipo básico que a gente está filtrando. Então, por exemplo, se eu quisesse filtrar na coluna letra igual a A, eu tenho que colocar o caractere. Eu tenho que colocar as aspas, desculpa, porque esse tipo é caractere, ok? O tipo lógico não demanda nem o tipo lógico nem o tipo numérico. Então, se eu tivesse um tipo lógico, por exemplo, vogal igual a true, por exemplo. Então, quais são as vogais, né? O, A, U, eu não coloco entre aspas, ok? Se eu coloco entre aspas o true, o que ele vai procurar é um texto em que esteja escrito true, ok? E não o valor true. A mesma raciocínio se aplica para o número. Então, se eu quisesse filtrar ordem, eu posso pegar um igual, né? Por exemplo, quem está na ordem 4, que é a letra D, ou eu posso pegar e aí é a mesma coisa. Se eu colocasse entre aspas, eu não estava perguntando o número 4. Eu estava perguntando o caractere 4, né? Isso é, mesmo no Excel, vários de vocês têm experiência com Excel, né? Isso é um tipo de erro muito comum lá no Excel, número armazenado como texto, e aí gera alguns problemas na hora de somar e tal. O R é um pouquinho mais, vamos falar, explícito em relação a, nem tão explícito igual outras linguagens de programação, mas um pouquinho mais explícito, mas isso aqui ainda pode dar problema. Mas, eventualmente, quando isso começar a dar problema, eu conto sobre isso. Por enquanto, vamos só pensar, se for número de fato, a gente não tem aspas, se for texto, então, se fosse o texto 4, tem aspas duplas, beleza? Tranquilo.
E aí a gente pode usar os outros operadores lógicos, né? Então, por exemplo, eu quero ter ordem menor do que 4. Então, todos em que a ordem é menor do que 4. 1, 2, 3, 4, menor ou igual do que 4. Beleza? Mas a gente não vai escrever dessa forma, ok? Porque a gente vai usar o pipe. Então, a gente vai escrever df. Tem um atalho, gente, no meu Mac é Command Shift M, então imagino que seja Ctrl Shift M. Se não for, vocês dão uma busca lá no Google de como é que faz isso. Que adiciona esse operador do pipe, sem você precisar de digitar. Isso ganha muito tempo. Recomendo que vocês comecem a usar para treinar aí a memória muscular. Então, a forma como a gente vai escrever isso vai ser df, filter, e o filtro que a gente está querendo fazer. Então, por exemplo, letra igual a. E aí, lembrando, né, que o que está acontecendo é que df está sendo inserido como primeiro argumento da função filter. Então, isso e isso é equivalente. A gente vai escrever normalmente dessa forma aqui. Vou até tirar essas três formas então, porque a partir de agora eu só vou usar isso, fiz isso só para relembrar. E na verdade a gente fechou o filter por enquanto. Okay? Lembrando que no nome da coluna aqui, gente, não tem aspas também, viu? Isso vai ficar um pouco confuso, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, em que casos tem aspas e em que casos não tem aspas. Mas isso aqui você não pode executar. Na verdade, pode, vai dar um erro. Espero que dê um erro aqui, né? Deu um erro, não sabe, não retornou nada, né? Beleza, primeiro verbo então, filter. Segundo verbo, arrange. O arrange é ordenar, ok? O padrão então é o data frame e a coluna pela qual você quer ordenar, ok? Então se eu tiver df arrange, agora eu já passo o nome da coluna que eu quero ordenar. Então, por exemplo, ordem. E a gente está vendo que por default ele faz na ordem crescente. Se eu quiser na ordem decrescente, eu coloco um desk antes do nome da coluna. E beleza, funciona. Ordem decrescente. Pode ser que eu queira se eu quiser ordenar por múltiplas colunas, eu posso fazer o nome da primeira coluna. Aqui não vai dar certo por causa do exemplo que eu fiz, né, gente? Ou melhor, dá sim, eu posso fazer a vogal e depois a ordem. Ok? Então vocês veem que primeiro ele está trazendo. Deixa eu fazer o desk, na verdade. Que ele traz as vogais primeiro. Então ele trouxe primeiro, ordenou primeiro pela vogal e depois pela ordem. Ok? Beleza. E aí, eu não vou fazer isso para tudo aqui, gente, mas em exemplos reais, o que a gente vai estar fazendo é sempre concatenando múltiplas dessas operações, né? Então, eu poderia pegar esse resultado, e aí aquela aula da composição de funções, vocês podem ir revendo elas várias vezes, porque cada hora vai clicando uma coisa nova do que estava acontecendo lá. Eu posso vir aqui, por exemplo, e filtrar somente a letra A. Okay? Não faz sentido nenhum, porque não mudou nada, mas enfim. Só para falar que eu posso encadear, fazer aquela composição de funções. Beleza. Arrange. Select. Vocês veem que é sempre o mesmo padrão, né? Select me deixa selecionar apenas uma coluna. Então, nesse caso, está muito artificial, né? Mas vai ser muito normal a gente estar trabalhando com algumas bases muito grandes, que tem muitas colunas. Às vezes nenhuma questão de tamanho grande, só porque tem muita coluna, fica difícil de ver o que está lá dentro. E você quer selecionar para trabalhar só com um subconjunto delas, beleza? Só um subconjunto das colunas. O select desse é você selecionar essas colunas que você está interessado. Então, você vai escrever um df, de novo, sem var de variável aqui, gente. Acho que eu não falei isso, né, gente? Mas var de variável. Então, df
select, por exemplo, vogal. Retorna só o vogal. Se você quiser selecionar múltiplas colunas, você pode separar por vírgula e falar que você quer, por exemplo, a vogal e a letra. Ok? E vejam que ele está respondendo à ordem em que as colunas foram escritas. Então, se eu colocasse a letra antes, letra e vogal. Beleza? De acordo com os argumentos que eu passei aqui. Beleza. Select. Quarto, mutate. Esse talvez seja vamos falar assim, o nome que faça menos sentido mesmo para quem sabe inglês, né? A analogia não fica tão clara. É uma mutação, né? Mas, assim, podia ser melhor. A sintaxe ele parece um pouquinho mais difícil, mas não é não, viu, gente? Então, o que o mutate está fazendo? O mutate está criando novas colunas, ok? A questão é... Não, primeiro, então está criando novas colunas. Eu vou apresentar uma nova função aqui, chamada toUpper, que converte uma letra para caixa alta, ok? Poderia ser um vetor aqui. E se a letra já tivesse em caixa alta, não ia acontecer nada, beleza? Então não lembro a função do Excel, acho que é caixa alta mesmo. Acho que é caixa alta. Beleza. Então, o mutate cria uma nova variável, né? Imagine que eu queira, então, por exemplo, fazer def mutate. Aí o que essa notação aqui está falando é new var é o nome da nova coluna que eu estou criando, da nova variável. E o fun é para falar que eu quero fazer alguma modificação em alguma variável. Okay? Não necessariamente você vai estar fazendo uma modificação, mas na maior parte dos casos sim. Vamos exemplificar todos esses casos, na verdade, eu acho que fica mais simples. Então, eu posso dar, por exemplo, mutate, vou chamar ela só de new, ok? Imagina que eu coloco só o valor 1. O que ele vai fazer eu já falei daquele comportamento de reciclagem, né? Ele vai reciclar esse valor 1. Em todas as linhas eu tenho o valor 1, ok? Normalmente não é isso que eu quero fazer. Normalmente o que eu vou querer fazer eu vou querer fazer alguma alteração em cima de alguma variável que existe, computar alguma coisa derivada. Por exemplo, eu quero a letra em caixa alta. Então, vou chamar de... vou chamar de new mesmo, só para ficar mais fácil, viu, gente? Então, o fun aqui, ó, está sendo a função toUpper, beleza? E aí eu posso usar o nome da variável, qualquer letra. E se eu executar isso aqui, o dataframe que foi gerado tem agora uma nova coluna chamada new. Vocês vão ver que a gente tem existem tipos diferentes de dataframe, com algumas funcionalidades distintas. Esse tipo de dataframe que a gente está usando, chamado Tibble, ele printa aqui embaixo que tipo é aquela coluna. Às vezes facilita só se a gente eventualmente tiver um tipo que a gente não quer, né? Porque, por exemplo, o tipo da ordem poderia ser caractere, né? Porque isso aqui poderia ser o texto 18, né? E não o número 18. Aí se você visse isso aqui, você poderia, será que tinha que ser numérico, tinha que ser caractere e tal. Mas beleza, voltando aqui, criou essa nova coluna, que está em caixa alta, beleza. Aí agora deixa eu exemplificar mais uma coisa. Então a gente viu que a gente pode criar uma coluna usando os valores aleatórios, a gente viu que a gente pode criar uma coluna usando os valores que já estavam lá, mas eu também posso substituir o valor de uma coluna. Por enquanto eu não estava salvando isso aqui em lugar nenhum, né? Mas vamos supor que eu salve aqui. Então, atribuição dentro do df2. Agora o df2 tem 4 variáveis, ok? Então ele já tem uma variável new, beleza? Se eu vier no df2, fizer um mutate e falar que new é igual a 1,
de novo, ele substitui o valor. Okay? Então, mutate serve tanto para criar novas colunas quanto para substituir o valor de colunas já existentes. E ele usa o nome da coluna para saber o que ele tem, que comportamento que ele tem que fazer. Beleza? E todas as demais colunas são mantidas. Ok? Beleza. Finalizamos o mutate. E a última que a gente vai ver é a summarize. Beleza? A summarize vai fazer alguma espécie de sumarização nos valores daquela coluna. Ok? Isso vai ficar mais poderoso. Vocês vão lembrar no vídeo lá de composição de função que eu mostrei o group by, né? Eu não vou falar do group by nesse vídeo, mas o summarize vai ficar mais poderoso depois que a gente tiver o group by. Mas por enquanto, vamos fazer um exemplo de como que ele pode ser útil, né? Imagina que a gente queira saber, por exemplo, o número de vogais. Imagina que eu não sei quantas vogais que tem, né? O que eu quero fazer então é somar esses valores, né? Essa coluna. Posso usar o summarize para isso. Então, o summarize é que ele está pegando algum vetor de n posições, né? E ele está aplicando alguma função que resume esse valor. Então, pode ser uma soma, pode ser uma média, pode ser uma mediana, ok? Nesse caso aqui, depois a gente vai tratar de outros casos, mas nesse caso tem que resumir esse conjunto de n valores em um único valor. Depois a gente vai deixar isso um pouquinho mais livre. Então, seria, por exemplo, df. O stat é só para falar que essa estatística, viu, gente? Então, essa estatística. Esse comportamento é igual ao new var aqui. Então, seria o summarize. Ele aceita tanto com S ou com Z. Então, vamos chamar soma. E aí, de novo, é uma função, só que essa função tem que ser essa função que recebe como argumento um vetor de n posições e retorna um vetor de uma posição só. Beleza? E aí eu vou usar a sum, que faz isso, né? E eu vou passar o vogal. Ele vai retornar 5, e aí aconteceu, esse é só um parêntese, né, gente? True e false pode ser mapeado para 0 e 1. Então, o que ele está fazendo aqui, na hora que eu dou sum vogal, ele está somando tudo que é true, que é mapeado para 1, então dá o valor de 5. Então, eu sei que tem 5 vogais. Beleza? Depois, eventualmente, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa coisa dessa conversão, né, entre tipos que está acontecendo aqui, que aconteceu, por exemplo, esse tipo lógico, um tipo inteiro, e o que eu falei um pouquinho antes, entre, por exemplo, o 18 como número e o 18 como caractere. Beleza? Mas o summarize está aqui, ele vai ficar mais interessante na hora que a gente estiver, de fato, fazendo a análise de dados, igual a gente viu no último exemplo. E por esse vídeo é isso, gente.